mesmo a esfregar-me na cara, campeões e Olha, eu vou oferecer isto ao Vasco. eu já tenho umas quantas que dizem campeões. Olha, este ano ficou para ele. Este trazer aqui a nossa menina. O nosso sim. A música apela a uma coisa que desde o início eu apelei aos nossos jogadores, que foi a coragem, e nesses momentos de maiores dúvidas, a música teve impacto. É, o piloto, mas eu também não conheço nenhum avião que ande só com o piloto. Com a chegada do Mister veio também uma crença maior nas nossas qualidades. É algo que, no fundo, acaba por quase até nos deixar emocionados. Nós é que viemos para aqui, para o curso, toma lá 4 semanas. Nós nem acabou o jogo quase e já estávamos de malas feitas para vir para aqui. Vamos ouvir a dizer Mas eles que eles são doentes. Eles são... Ah, pois é. Pois é, já estamos com o micro. Mas olha, sabes onde é que é o restaurante? Não, eles sabem. Vamos filmar com o carro todo sujo, pá. O porquê da palma? Pensei que era a bater palmas porque sim. Já podes sincronizar com as minhas palmas agora. Luís Pinto e Vasco Botelho da Costa foram heróis de Tondela e Alverca na subida à Primeira Liga, mas o tempo para festejar foi curto, porque assim os estudos o obrigam. O jogo ter sido na sexta melhorou um bocadinho Deu o sábado. essa dinâmica. Festejamos sempre, não é? Ah, mas ainda deu para ir à junta e à Câmara. E a malta já estava doidinha para voltar para o Brasil. Ah, sim, nesse aspecto. Já foi tudo Nesse apanhar aspecto, voos. a malta quer ir. Nós é que viemos para aqui, para o curso, toma lá 4 semanas. Nós nem acabou o jogo quase e já estávamos de malas feitas para vir para aqui. E isso, claro que acarreta aqui algum dispêndio de energia. Nem fomos a casa direito nem nada, foi viajar direto para cá. Sim, imagina, eu sábado, nem sequer a malta foi, não é? O jogo acabou tardíssimo, vocês ainda por cima estavam em Leiria, nós ainda estávamos em Alverca. Jantar de equipa, com a malta toda, mas ali a ver uns copos, a festejar, chegas a casa às 5 da manhã, estás tão habituado a acordar cedo, sábado também já não acordas tarde, não é? Sábado já não acordas tarde, portanto ficas ali meio abananado, toda a gente a ligar. E entretanto domingo já vivi o dia preocupado, o que é que eu levo, como é que é, tenho que ir fazer a mala, tenho que acordar cedo para estar em Quiais. Sim, a nível de gestão foi mais essa questão, mas agora, obviamente que tanto eu como ele estamos satisfeitos que assim tenha sido. Como é óbvio. Pelos dois motivos, não é? O motivo de entrar no curso, que é uma coisa que a nós nos faz diferença a nível de portas profissionais que se abram. E por conquistarmos aquilo que conquistamos, porque também é para isso que nós trabalhamos, é isso que a malta quer. Claro. Foi uma época de sucesso para os dois treinadores, mas também desafiante. O primeiro obstáculo foi logo no início da temporada. Começamos na Madeira, estamos a ganhar 2-1 até aos 96 minutos, salvo erro. 96, 97, não interessa. E sofremos o 2-2 nessa altura. Depois do jogo a seguir estamos a ganhar 2-0 ao Português, sofremos 2 golos no final do jogo também. Esse dia estava eu em casa, sem trabalho, tranquilo, e estava a ver o jogo para casa e lembro-me, acho que o Tondela foi muito melhor. Depois acaba por sofrer o gol no fim, um bocado ingrato. Depois íamos jogar depois em casa com o Felgueiras, mas que não é a nossa casa, é em casa emprestada, em Coimbra. E aí foi o jogo mais difícil de todos. Foi um jogo, não direi pobre, mas menos conseguido da nossa parte, fora de nossa casa. E nesse momento nós sentimos que vamos ter que ter uma capacidade diferente de trabalhar. À quarta jornada, as duas equipas ainda não tinham qualquer vitória.
Em Alverca, deu-se uma troca de treinadores e Vasco Botelho da Costa entrou em cena. Encontrei um grupo extremamente receptivo, extremamente unido, divertido, uma surpresa grande, porque encontramos um grupo muito mais homogéneo do que aquilo que nós tínhamos identificado à partida e com muito mais qualidade. E o período a seguir não foi fácil, tivemos 4 ou 5 jogos sem ganhar e depois há ali um momento crítico para nós, é um jogo em que nós vamos jogar contra o Benfica B no Seixal, que nós até perdemos com um gol de canto, salvo erro aos 82, 83 minutos, mas é um jogo onde, na minha opinião, nós jogamos muito bem. Foi aí a primeira vez que eu lembro-me de falar com a equipa técnica no final, no dia seguinte, e efetivamente isto já era o nosso Alverca, já era a nossa equipa. O Tondela fechou o ano de 2024 na liderança do campeonato e o trabalho de Luís Pinto não passou despercebido. Por 2 vezes foi notícia uma eventual saída do treinador. Surge na altura de Natal e mal chegamos, aí sim falei com o plantel todo e disse-lhes que tinha existido, já não existe, é assunto fechado. E depois mais à frente, quando voltou a existir, aí já nem falei com o plantel, porque acho que não tinha que ser eu a figura de maior importância no grupo. Falei só com os capitães e disse-lhes que há isto, vou ter que tomar uma decisão. A decisão foi tomada rápida, foi passada aos capitães e seguimos. Para que é que eu vou estar a sair se eu acredito tanto nisto e se estou tão feliz aqui? Não faz sentido. E isso foi... E porque sentia que tinha uma missão. Então eu tinha andado ia sair, depois andei a enganar estes gajos todos agora. Eu andei a dizer que isto é para subir, subir, subir e agora à primeira vamos embora. Os beirões passaram a ser encarados de outra forma e Luís Pinto torna-se no homem do leme para os adeptos. Às vezes eles brincavam, quando começava a dar no final do jogo, assim eu mais abusava um bocadito e dizia, estás com uma moral, só cantam a tua música, não sei o quê, pronto. Brincavam um bocadito com isso. A música apela a uma coisa que desde o início eu apelei aos nossos jogadores, que foi a coragem, e nesses momentos de maiores dúvidas, a música teve impacto. Teve impacto porque eu sentia que havia uma coisa que só dependia de mim e que era o que eles esperavam, que era a coragem, que era que não temesse nada, porque é sobre isso que a música fala. As pessoas não estão à espera que eu tenha dúvidas, as pessoas estão à espera que eu tenha coragem, por isso eu tenho que ser fiel àquilo que fui até aqui e àquilo que nos colocou aqui. No Ribatejo, Vasco Botelho da Costa tornou-se no piloto que fazia o Alverca levantar voo. É, o piloto, mas eu também não conheço nenhum avião que ande só com o piloto. E também não faz sentido o piloto andar com o avião vazio e, portanto, há aqui muita tripulação neste avião. É aqui um museu icónico em Alverca. Penso que também daí vem o nosso grande lema, o nosso hino, o Voo Alverca. Melhor metáfora não podia haver em relação àquilo que aconteceu. Vai acontecendo no jogo, vai acontecendo no jogo. Como é? Como é? Estás bem? Está tudo. Vieste trazer aqui a nossa menina. O nosso símbolo. Estás com uma asa? Está tudo. Que coisa linda, pá. Olha, isto andou em casa do Aulos, depois foi para a minha casa, andou aí por todo lado. Quando se lesionou nesta parte final ajudou imenso. Não, ajudou muito, foi tanto o Hélder, o Ricardo e o Beto, quando assinei foram as 3 primeiras pessoas com quem falei e depois percebi que todos eles tinham um desejo de colocar o Tondela no patamar onde tinham jogado. E isso foi algo que nos deu logo indicadores ali de nós, pelo menos gente motivada, vamos ter aqui. E tendo os 3 capitães motivados, é mais fácil para depois conseguir contagiar o grupo. Não tinha assim grande conhecimento sobre o Luís. Pronto, o primeiro contacto foi mesmo por videochamada. Fiquei logo com uma impressão muito boa, tivemos quase uma hora e meia em chamada e fiquei com expectativas muito altas e
com uma impressão muito boa daqui deste homem. 2025 trazia um Alverca com o objetivo da permanência encaminhado, mas uma vontade de tentar algo mais. Fizemos ali uma reunião, uma conversa e dissemos, ok, então vocês gostavam de estar lá em cima, acham que temos capacidade para isso, então precisamos de duas coisas para esta segunda volta. A primeira é diminuir largamente o número de golos sofridos e outro era os confrontos diretos. Com a chegada do Mister veio também uma crença maior nas nossas qualidades, uma motivação maior também, as coisas acabaram por correr bem. O que eu posso tirar do trabalho com o Mister foi aprendizagem. Aprendi muitas coisas que ainda não sabia sobre o futebol, acho que foi muito importante para mim e sobretudo a exigência do Mister nas pregas, acho que isso foi o que eu posso tirar do maior sumo. Cada 2 semanas tínhamos que ver o peso e acho que o Mister é muito exigente nesse aspecto. Em relação à questão das pregas, uma máxima que eu tenho, para ser melhor jogador tem que ser melhor atleta. Em relação ao resto da mensagem, é algo que no fundo acaba por quase até nos deixar emocionados, porque olharmos para um atleta que está há mais anos no futebol do que eu, por um lado demonstra muito daquilo que também é a nossa liderança, daquilo que é a nossa forma de lidar com eles, onde existe sempre uma partilha e no fundo, olhando para trás, aquilo que fica por todos eles, da minha parte, e acho que posso falar por parte de todos nós na equipa técnica, é uma admiração muito grande por eles. Na penúltima jornada, o Tondela estava a um pequeno passo de garantir a subida de divisão e recebia o Alverca, que tinha uma grande oportunidade de fazer história. Está a chegar a hora da verdade na Liga Portugal 2, meu super estádio João Cardoso. Talvez o Luís seja o treinador que acaba por ser um pouco mais difícil de preparar o jogo pela versatilidade que ele coloca na forma de jogar. Expectativa é por isso enorme nas bancadas, lotação esgotada para os da casa, o Alverca tem aqui também uma excelente representação. Sente-se ou não o nervoso miudinho? Sente-se, sim, senhor, muito boa tarde, treme o chão aqui em Tondela. Analisando aquilo que também tinham sido os últimos jogos, nós acreditámos que ele iria manter mais ou menos a ideia que teve no jogo anterior contra os Chaves, onde ele não ia desfazer a linha de 5 e iria assumir aqui uma inferioridade no meio, jogando nós aqui com os dois interiores nas costas dos dois médios e com 6. E a nossa grande missão para este jogo era conseguir jogar esta vantagem aqui. Demos também uma indicação muito específica para este jogo, para os nossos interiores jogarem mais baixos, mais próximos, exatamente para criar aqui uma dúvida grande nestes dois médios e para caso estes jogadores, que eram quem poderia igualar aqui, quisessem vir à frente, tinham que vir bem à frente e aí já iam abrir este espaço que nós depois com os extremos e neste caso com o 9 foi uma alteração que nós também fizemos para este jogo, em que pedimos ao Carter para ir muito na profundidade. Sabíamos também que ele podia optar por pressionar mais agressivo e aí iria saltar primeiro com o ponta de lança, depois iria saltar aqui com o extremo e aí tinha que saltar aqui com o lateral. E neste caso o jogo já não era tanto para ser jogado aqui por dentro, era para ser jogado mais por fora, onde nós aqui depois, quando puxávamos o lateral dele até cá acima, iríamos ter aqui a vantagem dos 2 contra 1 neste jogador, mas obrigámos muito os médios a ficarem em dúvida, a ficarem tranquilos. Na minha opinião, o melhor tinha sido jogar em 4-3-3 contra eles, mas
A minha opinião é uma coisa, a razão é outra e o conforto que dávamos aos nossos jogadores jogar com uma linha de 5. Era uma mudança grande. Era uma mudança muito grande estar a fazer Era o que eu estava a dizer. Apesar de nós jogarmos muitas Eu sabia vezes que na a linha de cabeça 4, dele podia estar algo assim, mas era uma mudança muito grande numa mas fase da foi época. sempre isso que nós também, ao discutir entre a equipa técnica, sentimos. Na fase da época que é, no jogo que é, se ele vai mudar e a coisa não corre bem, desconforto para nós era, do que, até porque eles podiam do oposto. empatar e, portanto, eu senti sempre, ok, ele desta vez se calhar não vai optar ali tanto pelas alterações estratégicas, vai-se Foi muito manter isso, fiel ali ao... Mesmo o 11, que o 11 foi repetido do jogo dos Chaves. E, aí fiquei mais surpreendido. E havia ali um ou outro jogador que eu se calhar pensaria em colocar, mas isto relativamente à parte defensiva, que nós depois queríamos equilibrar sim com a questão do central do lado da bola poder saltar e o médio centro do lado da bola, por causa destas rupturas, ele tinha sempre que fechar este espaço aqui e se o AGU passasse, tinha que ser a linha defensiva a controlar. E não conseguimos fazê-lo bem. E a primeira vez que eles entram dentro da nossa estrutura nós ficamos desconfortáveis. É verdade que foi o que ele disse, não houve perigo, mas desconforto começou a existir. Do ponto de vista ofensivo, deste lado aqui, se a bola rodasse para este lado, o Martins tinha muito mais acompanhamento, talvez por ser médio de origem, quando vinhamos a este lado, e deixava às vezes algum espaço deste, caso nós conseguíssemos entrar e depois variar o centro de jogo, este espaço ficava um bocadinho mais desprotegido. Quando atacávamos por este lado, o que acontecia mais era o Bicalho, era muito mais atraído à referência, é um jogador mais agressivo e nas costas do AGU e do Bicalho nós sentimos que ficava algum espaço disponível e aquilo que nós queríamos fazer era pôr o Seitil, que jogou como 6, o Beto aqui, o Costinha aqui e o Ramos aqui para criar alguma vantagem neste sentido. Mas acontecemos no jogo uma coisa que foi o Ramos encostou-se muito à última linha, estava a ficar muito próximo do Miro e nós não estávamos a ter vantagem. Tanto é que a nossa leitura foi que ele estava com 2 pontas de lança. Pois, o Ramos estava tão próximo que estava-nos a retirar aquilo que nós queríamos, que era esta vantagem neste espaço. E não conseguimos ter sucesso na primeira parte ofensivamente, não conseguimos ter sucesso, defensivamente também não. Foi um jogo que nós sentimos muito o golo, mas contra nós, porque aquilo que nós sentimos foi marcámos, isto podia acabar já, que isto... E então não jogámos o jogo, estivemos lá. O Mudo já entra para o lado direito e as coisas não estavam a sair bem, depois quando dá para o lado esquerdo e o Maranhão entra para o lado direito e ganhámos uma dinâmica muito diferente a nível de corredores. Nós tínhamos o Tauan teve muito tempo também sem jogar. Nós sabíamos também que o Tauan era o único lateral esquerdo disponível. Teve há aí 15, 16 jogos que era o Xinga que jogava sempre seguido. O Xinga lesionou-se, ele estava sem andamento. Nós tínhamos que tentar forçar ali um bocadinho e não foi suficiente para ganhar, mas senti que na segunda parte fizemos um jogo completamente diferente do da primeira. Não, foi o suficiente para pelo menos poderem empatar. E os jogadores celebram, acabou! O Alverca depende apenas do que fizer para voltar à Primeira Liga. Todo o mundo a correr para o relevado com Vasco Botelho da Costa a ir celebrar com os jogadores, com os adeptos do Alverca. Está muito próxima a equipa ribatejana de voltar a fazer história. Vence o Tondela por 2-1 e assim adia a possibilidade de entrar já na Primeira Liga do futebol português. Foi a semana mais difícil da época. Quarta-feira ainda estava... Quarta-feira estava... O jogo era sexta. Era um funeral ainda, na quinta de manhã o funeral era, só na sexta no hotel é que eu olhei que... Vamos ganhar. Que estes já são aqueles que nós tivemos ao longo do ano todo. Dia 16 de maio de 2025, o dia de todas as decisões. A nossa equipa era carregada de substituições. As mais básicas não, o autocarro andava de marcha atrás, isso era tudo tranquilo, nada, mas... A única coisa que eu não gosto é que o autocarro faça marcha atrás, porque nós temos que andar sempre para a frente e, portanto, incomoda-me um pouco quando o autocarro tem que fazer a manobra, que parece que já estamos a perder 1-0. Primeiro jogo, sub-19 de Leixões, fomos jogar ao Seixal. Lavei os dentes no Seixal, levámos 5. E opa, pronto, faz parte, a Benfica, olha, uma pessoa... No ano a seguir, primeiro jogo da Taça de Portugal, vamos jogar também a Lisboa.
Cheguei lá ao estádio, lavei os dentes, levámos 5 e eu, fogo, isto aqui, não lavo mais os dentes. Tenho que rever. Depois, quanto ao Paredes, na fase final pelo Lessa, já passou tantos anos, e já perdi, já não sei o quê. Lavei os dentes, perdemos 1-0 aos 89. E este ano, a seguir ao Mafra, e eu, bem, agora não há campeonato, para a semana é taça, vamos matar a superstição. Lavei os dentes, perdemos com o Marialbas e eu, fosse. Mas é que não vou mudar, essa aí não há, não vou correr risco, a não ser que seja um dia campeão com 10 jogos de avanço e eu agora vou lavar os dentes todos os jogos a ver se esta... A terra precisa ter alguém na primeira divisão. E quando o Alverca desceu às distritais nós ficámos todos tristes e dissemos assim, o Alverca nunca mais vai se erguer e está a se erguer das cinzas. E eu acho que esse é o segredo da vitória, é que nós entramos todos para um barco que ia na mesma direção. E quando todos sentimos que era ali que tínhamos que estar, nessa direção, fomos todos parar ao mesmo sítio, que foi o sítio do sucesso. Eu diria neste caso do avião. Exatamente, do avião, exatamente, é verdade. Eu sobre o Luís só tenho uma coisa a dizer. O Luís, o primeiro contacto que tive com o Luís, eu diria que a empatia foi grande. Eu acho que o meu pai só me disse isso uma vez, mas eu nunca mais me esqueci, que foi o quarto é teu, mas a casa é minha. E aqui é a mesma coisa, o presidente é o presidente. É óbvio que há limites que, se tivessem sido ultrapassados, eu teria de falar com o presidente, ter uma conversa, mas o presidente, o clube acaba por ser dele e nós temos que aceitar que ele gosta de estar mais distante ou que gosta de estar mais próximo. Vive muito o futebol e nós temos o exemplo de 2 jogos que ele foi ao banco exatamente por essa aceleração, por esse sangue argentino, às vezes me é permitido dizer, que fez falta no banco. E fez falta no banco porque é exatamente 2 jogos que nós perdemos. Eu tenho que ser dinâmico e tenho que ser agressivo naquilo que é a minha comunicação, porque eu posso estar ali aos berros que eles não ouvem nada daquilo que eu digo, mas sentem a energia. A energia é uma coisa que se sente, e não me perguntem porquê, mas é uma coisa que se sente. O Alverca teve de ir até ao inferno, até à última divisão, para voltar até à primeira, que é isso que os adeptos esperam hoje. Estão eufóricos os adeptos nas bancadas. E vamos todos passar de primeiro para terceiro e ver aquilo a podermos ainda ir à play-off. Eu estava completamente assustado, mas a 10 minutos do fim que conseguimos marcar e foi um alívio tremendo. Atenção à equipa do Tondela, pode ir para o golo, atenção a Roberto, vai desviar, pode fazer, está feito! Marca a equipa do Tondela! Ao minuto 83, o Magalhães Pessoa veste-se de verde e amarelo. E eu sabia que se nós ganhássemos, os outros podiam estar a ganhar os jogos deles, isso era indiferente. Depois no final, quando vi que os outros ganharam, pensei, porra, ainda bem que nós ganhámos mesmo, porque senão isto ia dar uma azia desgraçada. Vai aterrar na Primeira Liga de Futebol 21 anos depois. Eu comecei a treinar sub-7 na Distrital, comecei aos 17 anos, não saltámos etapas. Eu disse para mim mesmo que na Distrital queria subir todos os escalões até sénior, cheguei a sénior, percebi que não dava mais, tive que dar um espaço atrás, mas já em campeonato nacional, e sub-17, sub-19, sub-23, Liga 3 e agora Liga 2. E felizmente sou um sortudo e somos uns sortudos porque temos tido sucesso em todos estes contextos. Nós viemos mesmo do grupo de amigos que jogava a bola na escola e que depois foi para o clube da terra e construímos tudo desde aí e portanto neste momento é óbvio que há um orgulho imenso no caminho que foi percorrido e naquilo que foi atingido até agora.
O Tondela está de volta ao principal escalão do futebol português. É campeão nacional da Liga Portugal 2000 Super. Estou a ver que nos próximos anos tenho que ter tenho que contratar um cardiologista para poder fazer face a estas situações, que é nos últimos minutos isto mata a gente, mata. Os nossos jogadores tiveram sempre a capacidade de até ao final ir atrás. Nunca tirámos o pé. Este homem também não deixava. Qualquer treino, ele, se fosse preciso, parava o treino e relembrava-nos o nosso objetivo. É uma nova geração de treinadores em Portugal. Com 36 anos, Luís Pinto e Vasco Botelho da Costa são um presente com futuro. Já são 18. Nosso grande prof Vítor Maçã já está lá on fire. Já está preparadíssimo a ver quem é que leva a multa. Nós bastava empatar que conseguimos o objetivo. Nos 82 minutos o Alverca era campeão. Era algo que já estava... Era algo que estava ali já a criar alguma ansiedade, e aquilo que se sentiu na festa foi aquele sentimento de dever cumprido, aquele sentimento de felicidade e ao mesmo tempo algum alívio. Fazendo aqui uma retrospectiva ao filme todo, acabava por ser um pouco injusto o Alverca ser campeão nunca tendo estado em primeira, ainda que lá está, como foi uma corrida vindo de trás, as ultrapassagens na última curva são as mais saborosas. Mas penso que não foi só tenho que dizer que fica bem entregue. Tenho que dizer que fica bem entregue. Foi só para dar o gostinho. Nós tínhamos combinado, malta, só marcámos gols a partir dos 80, que assim vão dizer, mais uma vez, sorte do caraças, estes gajos marcaram no fim.